Boa tarde, estamos em mais um Café e Palavra. Meu nome é Deise Mouta, sou uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, assim como você também é. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus e estaremos tomando café juntos. Pegue seu café e junte-se a mim. Falando em café, vou falar do produto de um grande amigo, que é esse café aqui que eu estou usando, olha. Café Conovas, 100% arábica, das montanhas capixabas do Espírito Santo. Eu vou deixar a marca e o telefone de contato caso você queira um cafezinho Conovas. Meu amigo Paulo Konovalov. Boa tarde, Renan Peixoto. E aí, futuro genro? Boa tarde, que bom que você está aqui. Ah, ok. É porque tem café também. Tem café e palavra. Ok. Queria poder compartilhar. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Miriam, amiga. Chegue-se. Para começar, a gente sempre começa com uma palavra de oração, porque dependemos de Deus para tudo. Sem Ele nada podemos fazer, nada posso fazer sem Ele. E a palavra não pode ser minha, mas daquele que enviou, daquele que me enviou. E vamos orar então. Deus, muito obrigada por esse dia, por mais um dia de vida. Obrigada por tudo que já aconteceu e pela tua presença em nossas vidas. Te pedimos que teu Santo Espírito venha a falar aos nossos corações e a nos ensinar aquilo que o Senhor quer que aprendamos com a tua palavra nessa tarde, no dia de hoje. Abençoe cada pessoa que está aqui, que está chegando e que ainda vai passar. Não só elas, mas suas famílias também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem uma história na Bíblia que fala de um jovem rico que chegou para Jesus e ele queria saber como é que ele conseguiria a vida eterna. Era um homem muito rico. E ele chega para Jesus e ele fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele começa pela uma questão assim muito simples, mas de cara, porque Jesus ele fala a verdade. Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele falou assim: por que você me chama de bom? Lá em Marcos 10, 18. Replicou-lhe Jesus. Lá vem Jesus com as perguntas dele, porque Jesus gosta de perguntas. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Geralmente as perguntas de Jesus, elas dão um desconforto. Quando você é impactado pela palavra de Deus, você sente um desconforto. Por quê? Porque ela é a verdade. E nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Às vezes dá até susto, porque você não espera aquilo. Você não espera que Deus te diga aquilo que Ele está dizendo. Como assim o Senhor está falando isso? Aquele rapaz chamou Jesus de bom. Jesus, como homem, em carne, ele não se considerou bom. Ele disse que só quem era bom era Deus. Ele estava ainda naquela carne. Ele estava aqui nesse corpo. Ele ainda não tinha sido crucificado e ao terceiro dia ele não ressuscitou ainda. Se ele não morreu, não tinha como ele ressuscitar. Ele estava ainda no seu ministério. E ele diz uma coisa muito séria: ninguém é bom. Você já testemunhou, já passou por perto de pessoas, ou já conversou com pessoas que falam assim: não, mas eu sou muito boa, eu sou muito bom, não faço mal a ninguém, eu só faço bem, eu não sou incapaz de matar até uma mosca. Já ouviu isso? Pois é, mas Jesus, que é a verdade que liberta, ele vai libertar, ele vai nos libertar dessa impressão de que somos bons. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar com vocês hoje é o seguinte: as perguntas de Jesus ofendem vocês? Elas nos ofendem? Isso ofende vocês?
vez que o Espírito da Verdade, que é aquele que habita em nós, ele vem falar alguma coisa conosco, ele vem, como eu já disse, como uma verdade. E aí a pergunta é, isso ofende? A verdade que vem de Jesus, ela é sempre libertadora. Ela liberta você dos seus enganos, das suas crenças, das nossas crenças limitantes, daquilo que a gente aprendeu que não é a verdade, que desde criança a gente vem acreditando. Tipo, você não é ninguém, você não é capaz, você não consegue. Ah, você é uma pessoa muito boa, você não precisa de ninguém. E aí o Espírito da Verdade, ele vem e nos diz assim, não é assim. Não existe ninguém bom, você é importante, você foi criado por Deus, você é único, ele vem dizendo as coisas. E certas coisas que o Espírito da Verdade fala, que a palavra de Deus fala, vai, às vezes, nos ofender. Porque temos uma ideia fantasiosa de nós mesmos. Então, vamos lá. Perguntas curiosas de Jesus. Isso ofende vocês? Há partes dos ensinamentos de Jesus que podem ser ofensivas à nossa sensibilidade natural. Jesus não foi crucificado porque andava dizendo a todos que foram bons uns com os outros. As pessoas se ofendiam com Jesus naqueles dias e o mesmo continua acontecendo. Boa tarde, Miriam Leal. Seja bem-vinda. Jesus, eu não gosto quando você diz para eu carregar a minha cruz. Não gosto quando você diz que eu sou bem-aventurado quando as pessoas me insultam, quando sofro perseguição e quando dizem mentiras sobre mim por ser seu seguidor. Isso me ofende. Não me sinto bem-aventurado quando isso acontece. Veja bem, a pessoa está sendo perseguida, ela está sendo insultada, ela está sendo maltratada porque segue a Jesus. Esse é um diferencial. Não é simplesmente porque ela fez uma coisa errada, porque ela está fora da lei, porque ela cometeu um ato que está errado. Boa tarde, Tabata, bem-vinda. Mas é porque ela é seguidora de Jesus, faz toda a diferença. E pode acontecer que você, seguindo a Deus, seguindo a Jesus, cumprindo a palavra, sendo fiel, você será insultado. Por quê? Porque a verdade incomoda. E às vezes aquela mensagem que você tem, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que não é uma verdade sua, ela vem de Deus. Ela vai de encontro, ela vai contra aquelas coisas que a pessoa acredita que é verdade, nela mesma. Jesus, não gosto dos seus ensinamentos acerca do matrimônio e da ética sexual. Eles me ofendem. Jesus, eu entendo que não devemos matar alguém. Porém, por que não devo me irritar? Isso é ofensivo. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. A irritação, ela vem, a ira vem, mas que seja assim de forma bem consciente, que você não peque, que você não maltrate. É você dizer, não estou bem, não estou satisfeito, mas não peque. Essa é a palavra de Deus. Jesus responde a essas objeções ao assinalar que as suas palavras devem ser entendidas espiritualmente. Haviam pessoas naquela época que Deus mandava para Jesus. Essas pessoas eram enviadas de Deus e Jesus falou que não desperdiçou nenhuma. E a pessoa, ela estava pronta para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus já tinha preparado ela, e quando ela ouvia a palavra de Deus, isso era discernido espiritualmente. Jesus, lá em João 6,63, diz que as palavras que eu disse são espírito e vida. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que não vão entender a palavra de Deus, porque elas são entendidas, discernidas espiritualmente. Alguns, porém, não podiam escutar nem entender isso, sem entregar os seus corações
eles suspeitavam, desconfiavam, não confiavam plenamente em suas palavras. Então tem uma condição, uma entrega. Você entrega seu coração, você está pronto, o Espírito Santo te ajuda a entender a palavra de Deus. Mas isso não vai acontecer o tempo todo, isso não vai acontecer com todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo todo e ama todas as pessoas, mas nem todos vão crer, nem todos vão discernir. E nós oramos para que os seus olhos espirituais se abram. Nós oramos pelos nossos familiares, querendo que eles entendam, que chegue uma hora, chegue um ponto em que eles serão cativados, que eles serão, a verdade será revelada a eles, eles vão se enxergar no espelho de Deus. Então, no meu espelho, eu olho e me acho linda, ou então me acho péssima. É sempre assim, né? Os extremos. Eu olho para o meu espelho natural, e vou ver só meus defeitos. Eu olho para o meu espelho natural e vou ver só virtude. Sabe? Não é um equilíbrio. Então, ou você é para um lado ou é para o outro. No espelho do Senhor, nós vemos a verdade. Daquilo que precisa ser mudado, daquilo que é verdade. Então, você não precisa se achar um ninguém. Você é importante, criado por Deus, existe um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, você é único, você é amado e desejado, o Senhor tem interesse pela sua vida, mas o Senhor também vai dizer a verdade para você, vai dizer aquilo que precisa ser mudado. Isso de você ser importante é verdade, mas existem coisas na gente que precisam mudar, e o Espírito Santo da verdade vai nos dizer isso. E aí a pergunta é, isso ofende? Às vezes sim. Por quê? Porque eu tenho uma crença que foi incutida, que eu tomei como verdade para mim, mas que não é. Então muitas vezes vai ofender sim. Vai nos deixar irritados. Eu me lembro uma vez que eu em oração, eu já contei isso para vocês. Em oração eu falei assim para Deus, Deus, por que eu sinto isso com relação àquela pessoa? Por que eu sinto isso? Eu não estou entendendo, me explica. E eu me lembro que eu insistentemente pedi a Deus para que me dissesse a verdade. Me dissesse a verdade. E aí, quando o Senhor falou, eu levei um susto. Eu falei assim, não é possível. Eu falei, não, a primeira coisa que eu falei assim, Senhor, isso não é verdade. Sabe o que o Senhor falou? Assim, você tem inveja. Eu falei, não, eu não tenho inveja. Não, não é assim. Aí, gente, tem que se inclinar. Ah, Senhor, é verdade, é isso mesmo, mas me liberta disso. Me liberta, me mostra quem eu sou, para que eu não tenha inveja das pessoas. Isso é muito ruim, é destrutivo, mas foi preciso que ele me desse. Você está com inveja. E eu nunca mais esqueci ele me dizendo isso. Aí, porque Deus é maravilhoso, ele me levou para a liberdade. Me mostrou quem eu sou. Me mostrou que eu sou única, assim como você é único, única. Não tem ninguém como a Isabela, não tem ninguém igual, idêntico ao Renan, igual a Tabata. Vocês são únicos, sabe? Deus fez e é vocês, e só existe vocês ali, como vocês são. E tem um propósito, e tem um plano, e tem, assim, Deus traçou uma coisa maravilhosa para nós. Eternamente nós viveremos esse plano maravilhoso de Deus que a gente imagina, mas a gente não consegue chegar. Então, quando a verdade que o Senhor falar, que o Espírito Santo nos revelar, que Ele abrir os nossos olhos e mostrar pelo espelho dele quem nós somos e o que precisamos mudar, se você ficar ofendido, que seja apenas um instante, mas que você e que nós reconheçamos que a gente precisa, sim, dessa verdade, porque ela vai nos libertar, porque ela vai nos levar à eternidade, porque ela vai nos chegar vai fazer com que reconheçamos Deus como único, Jesus como nosso Salvador, nos vai dar uma vida eterna, maravilhosa, e vai fazer com que a gente se torne melhor. Nós somos melhores quando a palavra de Deus vem e revela
a verdade. Às vezes queremos que Jesus seja um Jesus que não ofenda. Uma versão de Jesus que esteja de acordo com tudo que pensamos, que goste das mesmas coisas que gostamos e que faça o que a gente gostaria de fazer antes de vir até Ele. Porém, esse Jesus não é o Jesus real. Se reduzimos Jesus a um personagem caricatural, a quem não permitimos ofender-nos, então podemos nos preparar que esse Jesus fictício não poderá nos salvar. Somos pessoas pecadoras que precisamos do amor de Deus, que precisamos ser remidos, que precisamos nos derramar diante dele, nos inclinarmos diante da soberania de Deus, reconhecermos que somos falhos, nos arrepender dos maus caminhos. E aí o Senhor não nos deixa no chão. Eu me lembro que quando eu me converti, eu já tinha meus 3 filhos, mas eles eram todos pequenininhos. Já era casada, já estava morando em Curitiba. E eu me converti na minha sala, eu e a Bíblia. Eu estava lendo, eu fui criada, eu nasci na igreja. Meus pais me levavam todos os domingos, em todas as reuniões na igreja. Eu aprendi, eu cresci ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, cantando os cânticos. Existia dentro de mim uma dúvida. Eu falei assim, por que eu não me entusiasmo como as pessoas estão entusiasmadas e tudo mais? Por que eu não sinto isso? Depois que eu me casei, eu lendo a palavra de Deus, eu fui ao chão, porque eu reconheci que eu era pó, que eu precisava me arrepender de muitas coisas que eu fazia, de que mesmo dentro da igreja eu estava perdida. E o Senhor, Ele me fez ver isso. Deise, você é assim, você é assado. Deise, você precisa melhorar nisso. E aí Ele foi me falando, eu fui, eu desci ao chão da minha sala chorando. Aí o Senhor falou assim para mim, agora eu vou te levantar. Então, e Ele me levantou, Ele foi me dando vontade de ler a Bíblia. E cada vez que eu lia a Bíblia, mais eu via, eu me olhava no espelho de Deus. Eu falei, gente, eu preciso melhorar isso. Eu estou fazendo isso, meu Deus do céu. E aí o Senhor, Ele foi me limpando pela palavra dEle. Continua, tá? Continua. Eu estou aqui nesse mundo, eu continuo sendo transformada. Eu continuo sendo, assim, contrastada com a palavra. E eu preciso melhorar em alguma coisa, eu preciso resolver alguma coisa. Mas Deus não me deixa sozinha e não deixa você sozinho. Então, se a palavra de Deus ofende vocês, se ela me ofende, que seja por um instante, para eu reconhecer que eu preciso mudar, para você reconhecer que você precisa mudar, porque Deus vai nos levantar, Ele vai nos mostrar o caminho. Então, eu vou deixar isso com vocês. Replicou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Possamos reconhecer isso, que temos muito que aprender, que temos muito que viver diante de Deus e reconhecer os nossos erros e melhorar. Café e Palavra, todas as tardes, aqui no Facebook, às 16h59, então 4h59 da tarde. Cafezinho, eu até falei no início sobre o café de um grande amigo, Conovas, vou fazer a propaganda aqui, ó. É um café, ele é artesanal, ele é capixaba, 100% arábica, torrado e moído. E aí eu vou deixar o telefone, se vocês quiserem experimentar, tá bom? Ajudando o nosso amigo. E Deus abençoe vocês. Obrigada por terem ficado até aqui, até esse momento. Tabata, obrigada por estar aqui. Miriam Leal, obrigada. Miriam Oliveira, Renan, Rodrigo Barros, bem-vindo, Rodrigo. Isabela, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que esse momento esteja, assim, abençoando vocês, tá? Esse café e palavra de Deus. Tchau, uma boa tarde, fiquem com Deus. Vou desligar. Se quiserem deixar um recado, fica à vontade. Se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, mesmo depois que eu sair, tá bom? Um abraço.